E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Papo Retorto. A gente vai mergulhar num tema que, confesso, de início me deixou meio assim, sabe? Ah, oh. Qual tema te deixou com o pé atrás dessa vez? O terceiro setor no Brasil. E como a performance dessas organizações é medida. Ah, entendi. Parece um tema árido, né? Mas te garanto, é muito mais interessante do que parece. É que, sei lá, minha primeira reação foi: será que isso realmente tem a ver comigo? Mas aí, pensando bem, ONGs e instituições de caridade estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Sim, total. Elas lidam com questões sociais super importantes que às vezes nem o governo nem as empresas conseguem dar conta. Exato. E é por isso que esse papo é para todo mundo. Se você é um cidadão curioso, alguém que trabalha no terceiro setor, ou até quem pensa em doar para alguma causa. Senta aí que essa conversa é pra você. E olha, a gente descobriu cada coisa durante essa pesquisa, viu? Fatos e números que desafiam totalmente as ideias que a gente tem sobre ONGs. Principalmente sobre como elas administram suas finanças, né? É tipo, será que a grana está sendo usada direitinho? Mas vamos começar pelo básico. O que exatamente é esse tal de terceiro setor no Brasil? Boa. O terceiro setor atua preenchendo as lacunas deixadas pelo governo e pelas empresas. Tipo um super-herói da sociedade civil. Isso. Esse super-herói tem várias faces. ONGs, instituições de caridade, fundações, até algumas instituições culturais. A galera bem diversa. Falando em diversidade, a gente se debruçou sobre a pesquisa da Laura da Molin Santos. Ela mergulhou nos indicadores financeiros e nas demonstrações contábeis dessas organizações. E ela bate muito na tecla da importância da contabilidade para garantir a transparência, né? Sim, afinal a galera quer saber onde o dinheiro está indo, né? Claro. Prestação de contas é fundamental para manter a confiança do público e atrair recursos, principalmente depois de alguns escândalos, né? É, a gente lembra? E não podemos esquecer que essas organizações lidam com dinheiro público e doações. A transparência é essencial. E a pesquisa da Laura vai além. Ela analisa o desempenho financeiro de uma entidade específica usando indicadores como os de liquidez. Você lembra o que é liquidez? Lembro vagamente. É tipo ter dinheiro na mão para pagar as contas, né? Exatamente. É a capacidade da organização de ter grana disponível para cobrir as despesas do dia a dia. E o que a Laura descobriu foi surpreendente. A entidade que ela analisou nadava em liquidez ao longo dos anos. Sério, que interessante. Mas como ela chegou a essa conclusão? Quais indicadores ela usou? Ela usou indicadores clássicos, como a liquidez corrente, que compara o ativo circulante com o passivo circulante, e a liquidez imediata, que considera só o caixa, equivalentes. Basicamente, ela olhou para quanto a Índia tinha na mão versus quanto ela devia a curto prazo. E o que esses indicadores revelaram? Apesar de ter rolado uma leve queda nos indicadores durante a pandemia, a entidade se manteve numa situação super confortável, totalmente capaz de honrar seus compromissos financeiros. Ponto para essa onde? Pelo menos nesse quesito tá tudo azul. Mas, e além da liquidez, o que mais a Laura analisou? Ela também se debruçou sobre o endividamento da entidade, outro indicador importante para entender a saúde financeira da organização. Entendi. Mas espera, endividamento não é sempre um problema. Calma, nem sempre. Para as organizações existem dois tipos de dívidas: as saudáveis, que ajudam a crescer, e as que podem levar a um futuro complicado. A Laura descobriu que a entidade que ela analisou tinha um nível de endividamento baixíssimo, o que é um sinal super positivo. Sério. Mas por que um baixo endividamento é positivo? Imagina, você tem um montão de dinheiro, mas também um montão de dívidas. No fim das contas, você não tem tanta liberdade, né? Um baixo endividamento indica que a organização se planeja bem, usa os recursos com responsabilidade e não depende de empréstimos para se manter. No caso da entidade analisada pela Laura, esse baixo endividamento é resultado de uma gestão financeira inteligente e da diversificação de suas fontes de recursos. Faz todo sentido. E a Laura também analisou o patrimônio da entidade, certo? O que ela descobriu de interessante por lá. Exatamente. Ela avaliou os ativos, que são os bens e direitos da organização. Pensa nos ativos como as ferramentas que a ONG tem para realizar sua missão. A pesquisa mostrou um crescimento constante dos ativos ao longo dos anos, o que indica que a entidade está expandindo sua capacidade de atuação e se tornando mais sustentável a longo prazo. Caramba, essa ONG tá tipo com a saúde financeira em dia, crescendo, se organizando e conseguindo recurso para atuar. Parece que é tudo nos conformes, né? Mas me diz uma coisa, será que só os números contam a história completa? Afinal, a gente tá falando de organizações que trabalham para gerar impacto social positivo, transformar vidas. Mandou a real. Os indicadores financeiros são importantes, mas a gente não pode esquecer do impacto social que essas organizações geram. Medir esse impacto exige ferramentas e metodologias diferentes que vão além dos números. É como tentar medir a felicidade, a esperança. Verdade? E é aí que a gente entra na parte 2 do nosso Papo Reto. Vamos mergulhar nesse universo fascinante de medir o impacto social das ONGs. Se preparem para desvendar esse mistério. E aí vamos descobrir se essa ONG realmente faz a diferença na vida das pessoas. Fica ligado na parte 2 do Papo Reto. De volta ao Papo Reto.
Na primeira parte, a gente viu que a ONG analisada pela Laura está com a saúde financeira em dia. Mas os números frios não contam toda a história, né? Exatamente. A gente precisa ir além dos balanços e entender o impacto real dessa ONG na vida das pessoas. Mas como medir algo tão complexo? É como tentar medir a felicidade. É um desafio e tanto. Não tem uma fórmula mágica, mas a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a ter uma visão mais completa. Que bom. Me fala mais sobre essas ferramentas. Uma delas é a avaliação de impacto social. A gente tenta identificar as mudanças reais que a ONG causou. Por exemplo, se a ONG tem um projeto para melhorar a saúde das crianças, a gente compara os indicadores de saúde antes e depois. Tipo, número de crianças vacinadas, casos de desnutrição. Entendi. É tipo antes e depois da ação da ONG. Mas só olhar para esses números já garante que a mudança foi causada pela ONG. Boa pergunta. Nem sempre é fácil isolar o impacto da ONG de outros fatores. Imagina que, ao mesmo tempo, o governo lança um programa de saúde na mesma região. Aí fica difícil saber o que causou a melhora, né? Faz sentido. A gente precisa ter cuidado na hora de analisar os resultados. É importante cruzar as informações, comparar com outras comunidades, ter certeza de que a mudança foi realmente causada pela ação da ONG. E além dessa avaliação de impacto, tem outras ferramentas. Temos a análise de alcance, a gente olha para quantas pessoas foram beneficiadas, quantas crianças participaram do projeto, quantas famílias receberam cestas básicas. Mas só a quantidade não basta, né? Imagina um monte de gente participando de um projeto, mas o projeto é ruim. Com certeza. Quantidade sem qualidade não adianta. Por isso, a gente precisa avaliar também a qualidade dos serviços. Aí entram as pesquisas de satisfação, entrevistas, grupos focais. E como a gente junta todas essas peças? Como ter uma visão completa do impacto social? Combinando diferentes fontes de informação. Os indicadores financeiros, os dados da avaliação de impacto, a análise de alcance, os relatos dos beneficiários. É como montar um quebra-cabeça. Falando em indicadores financeiros, lembrei da primeira parte. A Laura analisou o demonstrativo de resultados da ONG, certo? Esse demonstrativo também pode nos dizer algo sobre o impacto social. Ótima pergunta. O demonstrativo de resultados, sozinho, não revela o impacto social. Ele mostra como a grana foi usada, mas não qual foi o resultado prático na vida das pessoas. Mas e se a gente combinar o demonstrativo com outras informações, tipo os dados da avaliação de impacto? Aí a gente começa a ter uma visão mais completa. Podemos analisar, por exemplo, quanto custou para cada criança ser beneficiada, ou qual foi o retorno social do investimento. A gente consegue entender se o dinheiro foi bem gasto, se gerou resultados reais. Entendi. Essa combinação de dados quantitativos com dados qualitativos nos ajuda a construir uma história completa sobre o impacto social. Exatamente. E falando em história, lembrei da transparência e da prestação de contas. Mas como garantir que as informações sobre o impacto social sejam confiáveis? As ONGs precisam ser transparentes em tudo. As metodologias, os dados, os resultados, tudo precisa estar aberto, acessível ao público. E como a gente, como cidadãos, pode saber se as informações são confiáveis. A gente precisa ser detetive. Buscar ONGs com processos de avaliação de impacto bem estruturados, com metodologias claras e dados auditados. Vale a pena procurar por relatos de beneficiários. Últimas dicas. Acho que agora a gente já tem um bom arsenal para avaliar o impacto social. Mas antes da gente ir para a próxima etapa, queria voltar à importância de combinar diferentes ferramentas. A gente falou da avaliação de impacto, da análise de alcance, da qualidade. Mas será que existe um modelo que ajude a gente a organizar todas essas informações? Sim. E é sobre isso que a gente vai falar na parte final do nosso Papo Reto. Vamos explorar o Balance Scorecard, um modelo de gestão que nos ajuda a ter uma visão estratégica do desempenho das ONGs, integrando indicadores financeiros, de impacto social, de processos internos e de aprendizado e crescimento. É como ter um mapa completo para guiar a gente. Que legal. Não posso esperar. Então fica o convite para você voltar para a última parte do nosso Papo Reto. Até já. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Papo Reto. Depois de desvendar os mistérios das finanças das ONGs e mergulhar no mundo da medição de impacto social, chegou a hora do Balance Scorecard. Isso aí. O famoso BSI. É tipo um guia estratégico que vai além daquela visão tradicional focada só nos números. Ele ajuda a ter uma visão mais ampla, integrada do desempenho das organizações. Interessante. E como esse guia funciona na prática? Ele integra diferentes perspectivas, geralmente 4. Financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. Cada perspectiva tem seus próprios objetivos, indicadores, metas e iniciativas. É como um mapa com diferentes camadas. Entendi? Tipo um mapa 4D da ONG. Mas como a gente aplica essas perspectivas no contexto de uma ONG? A perspectiva financeira continua sendo importante. Afinal, a ONG precisa de recursos para funcionar, né? Mas no caso do terceiro setor, a gente amplia o foco para a sustentabilidade financeira a longo prazo, a capacidade de captar recursos e a gestão transparente da grana. Faz sentido. Mas, e a perspectiva do cliente?
ONGs não têm clientes no sentido tradicional, tipo uma empresa. No caso das ONGs, os clientes são os beneficiários, as pessoas impactadas pelas ações da organização. Essa perspectiva foca em entender as necessidades deles, avaliar a qualidade dos serviços prestados e medir o impacto social gerado. Legal. E a perspectiva dos processos internos. O que a gente precisa analisar? Aqui a gente olha para dentro da ONG, para os processos, as engrenagens. A gente avalia a eficiência e a qualidade dos processos, desde a gestão de projetos, a captação de recursos, a comunicação, até a gestão de pessoas e a avaliação de impacto social. Tipo fazer um raio em Zalung. Ver se tudo está funcionando direitinho. Isso. E a última perspectiva, a de aprendizado e de crescimento, foca no desenvolvimento da equipe, na capacidade de inovação, na gestão do conhecimento e no clima organizacional. Ou seja, investir no time, garantir que eles tenham as melhores ferramentas e criar um ambiente de trabalho positivo. Exatamente. Nossa, o BSC realmente junta todas as peças do quebra-cabeça. Ele conecta as finanças, os beneficiários, os processos internos e o desenvolvimento da equipe. Sim. E essa visão integrada ajuda a ONG a definir estratégias mais eficazes, a usar os recursos de forma inteligente e a alcançar resultados mais sustentáveis. Mas me explica uma coisa. Como a gente coloca esse mapa em ação? Primeiro, a gente define a missão da ONG. Depois, a gente define objetivos estratégicos para cada perspectiva. Aí a gente define indicadores para acompanhar o progresso. E, por fim, a gente implementa iniciativas e projetos. Parece um processo complexo. Pode parecer, mas a gente não precisa ter medo. Existem ferramentas e softwares que facilitam a implementação do BSC. E o mais importante é ter uma equipe engajada. Mas voltando para nossa pesquisa, a Laura Dalmolin Santos não usou o BSC na análise da ONG, né? Isso mesmo. Mas a pesquisa dela nos dá uma base excelente para começar a usar o BSC. A análise dos indicadores financeiros, a organização das demonstrações contábeis e o foco na gestão transparente dos recursos são peças-chave para a perspectiva financeira do BSC. Verdade. E a gente pode usar as informações da pesquisa para alimentar as outras perspectivas também. As informações sobre as atividades da ONG nos ajudam a entender o alcance dos projetos, o que contribui para a perspectiva do cliente. E a gente pode complementar com pesquisas de satisfação para avaliar a qualidade dos serviços. E para a perspectiva dos processos internos, a gente pode analisar os processos de gestão, a estrutura organizacional, a comunicação e os mecanismos de controle e a avaliação. E para a perspectiva de aprendizado e crescimento, a gente pode avaliar a qualificação da equipe, os investimentos em treinamento e a capacidade de adaptação e inovação. Perfeito. O BSC nos ajuda a conectar os pontos e ter uma visão mais estratégica da gestão da ONG. E, no final das contas, qual o benefício de usar o BSC? Com o BSC, a ONG consegue direcionar seus esforços para o que realmente importa, gerar impacto social positivo. Ela se torna mais eficiente na gestão dos recursos, na prestação de serviços e na busca por soluções inovadoras. Incrível. Acho que com essa conversa a gente desvendou os mistérios do Balance Scorecard e mostrou como ele pode ser uma ferramenta poderosa para as ONGs. E para você que nos acompanhou nessa jornada, fica um desafio. Que tal se aprofundar no BSC e ver como ele pode ajudar a sua organização ou aquela ONGs que você admira? O caminho para um mundo melhor passa pela gestão eficiente e transparente das organizações que trabalham para gerar impacto social positivo. E com isso a gente encerra nosso mergulho no mundo do terceiro setor. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Você ouviu o programa Papo Reto com Edmilson Camilo.